Neste áudio do ICV, Instituto Cristiano Vieira, você aprenderá como investir em LIG, letra imobiliária garantida, que são títulos de renda fixa. Além desse assunto, vou deixar também um link na descrição para você ter a oportunidade de aprender a estratégia da reserva diamante, que é uma estratégia financeira bem mais eficiente do que a reserva de emergência, e que provavelmente você não a conhece, pois ela não é muito divulgada na internet, e porque as poucas pessoas que a conhecem evitam falar sobre ela. Agora vamos ao nosso assunto principal. Então, como investir em LIG? Entenda o que é a letra imobiliária garantida e saiba como investir. Realizar o sonho da casa própria é o objetivo de muitos brasileiros. Não é à toa que as vendas de imóveis vêm crescendo recentemente. Mas, para pagar o imóvel, muitas pessoas recorrem ao financiamento imobiliário. Como resultado, os bancos precisam encontrar formas de ter recursos para conceder as linhas de crédito, certo? E um dos meios de fazer isso é emitindo títulos relacionados ao setor imobiliário, como a letra imobiliária garantida, LIG. A partir dessa emissão, os investidores passam a ter mais uma oportunidade para investir na renda fixa. Porém, é importante conhecer as características desse título antes de fazer o investimento. Afinal, é preciso saber se ele está alinhado aos seus objetivos e ao seu perfil enquanto investidor. O que é LIG e como funciona? A LIG é um investimento privado de renda fixa. Isso significa que ela faz parte de uma classe de investimentos conhecida por ser mais segura e previsível. Nela, a forma de rentabilidade dos títulos já é conhecida pelos investidores desde o momento da aplicação. Ou seja, antes mesmo de investir, você já sabe se o investimento tem uma taxa de juros fixa ou se acompanhará um índice da economia como a Selic, o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, ou o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ou até a variação cambial. No caso da LIG, o título é emitido por bancos e outras instituições financeiras. A ideia é captar recursos para oferecer financiamentos imobiliários aos clientes. Logo, o dinheiro é direcionado para pessoas que desejam financiar a casa própria. Muito interessante, não é? Na prática, elas possuem uma dupla garantia, a do emissor e, também, por um conjunto de ativos como os imóveis. Esses títulos têm prazos mais longos e podem trazer mais segurança para os investidores, que podem aproveitar uma aplicação de risco mais baixo para compor a carteira de investimentos. A LIG também é benéfica para o setor imobiliário. Afinal, ela amplia as oportunidades para quem precisa de crédito, ajudando no financiamento de operações relacionadas a imóveis e estimulando o crescimento desse segmento da economia. Quais são as principais características da LIG? Primeiramente, é importante ter em mente que a carteira de ativos que garante as LIGs deve ficar separada do patrimônio da instituição bancária. Isso significa que esses ativos não se misturam com o capital geral do banco. Assim, se o banco emissor decretar falência, não há interferência nesses ativos e eles serão utilizados para honrar o compromisso com os investidores. Contudo, apesar dessa dupla garantia, a LIG não oferece a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, FGC. Outra vantagem é que a letra imobiliária é isenta de imposto de renda, IR, para pessoas físicas. Por fim, saiba que qualquer investidor pode investir em LIG, mas o valor mínimo para investir no título varia conforme a instituição financeira. Então sempre avalie todas as informações para planejar a aplicação, combinado? Quais são as vantagens e desvantagens de investir em LIG? O primeiro benefício é a isenção do IR, Imposto de Renda, para pessoas físicas.
Isso pode ajudar a melhorar a rentabilidade do investimento, atraindo a atenção dos investidores. Essa isenção existe porque os recursos obtidos com a negociação da letra imobiliária garantida são usados para financiar o setor imobiliário e ele tem papel relevante na economia brasileira. Além disso, a própria rentabilidade oferecida pelo título pode ser mais atrativa do que em outras alternativas de renda fixa. Em relação às desvantagens, os investidores que buscam maior segurança podem considerar, como ponto negativo, a falta de garantia do FGC. Porém, como você já viu, há a garantia da instituição bancária emissora e da carteira de ativos imobiliários ligados ao título. Outro ponto de atenção para o investidor é a baixa liquidez. Esse termo representa a facilidade com a qual um investimento pode ser convertido em dinheiro. No caso da LIG, os prazos de vencimento são longos e o resgate antecipado pode gerar dificuldades e ainda há uma carência de 12 meses para o resgate. Por esse motivo, se você procura um investimento de renda fixa para compor a sua reserva de emergência, por exemplo, a letra imobiliária garantida pode não ser a melhor escolha. Quais as diferenças entre LIG, LC e CRI? Como a LIG está relacionada ao setor de imóveis, é comum surgirem dúvidas sobre as diferenças em relação a outros investimentos de renda fixa com essa característica. Entre eles, estão a letra de crédito imobiliário, LCI, e o certificado de recebíveis imobiliários, CRI. A diferença entre os três títulos começa na emissão. A LIG e a LCI são emitidas por instituições financeiras. Já o CRI é emitido por securitizadoras, empresas que transformam direitos creditórios, valores a receber, imobiliários de outras companhias em títulos negociados no mercado financeiro. Os prazos também são diferentes entre essas alternativas. A LCI é um título que pode apresentar vencimento menor e, em alguns casos, liquidez diária após 3 meses. Já o vencimento da LIG é de, no mínimo, 2 anos. O CRI pode ter características mais variadas. Porém, essa é uma alternativa de longo prazo e não costuma ter liquidez diária. Além disso, a LCI tem garantia do FGC, enquanto LIGS e CRIs não oferecem essa proteção. Quando pode fazer sentido investir em LIG? Como você viu, a letra imobiliária garantida pode fazer sentido para quem deseja ter maior segurança no momento de investir no setor de imóveis, mesmo sem a cobertura do FGC. Além disso, esse título pode se alinhar a quem tem planos de médio e longo prazo. Incluir esse título em sua estratégia também pode ajudar a diversificar a carteira de investimentos. Essa é uma forma de equilibrar os riscos e diminuir as possíveis perdas no seu portfólio diante das movimentações do mercado financeiro. Como investir nesses títulos? Ficou interessado em investir em LIG? Então saiba que os títulos podem ser adquiridos por meio de corretoras de valores e bancos de investimentos. Então, para fazer a aplicação, você precisa ter conta em uma instituição financeira de sua preferência. Depois, acesse a plataforma e analise as alternativas disponíveis, avaliando questões como emissor, rentabilidade, investimento mínimo e prazo de vencimento. Após escolher a LIG mais adequada, basta comprar o título desejado para que ele passe a fazer parte da sua carteira. Com essas informações, você conheceu a letra imobiliária garantida. O investimento pode ser interessante para sua estratégia, desde que esteja alinhado ao seu objetivo, horizonte de investimentos e perfil de investidor. Por isso, não deixe de considerar as características do título e as suas necessidades pessoais antes de investir. Espero ter te ajudado com este assunto. Vou deixar um link na descrição deste áudio, caso você esteja interessado em conhecer a estratégia da reserva diamante,
que é a estratégia por trás de uma mente milionária. Muito obrigado, fica com Deus, e até mais.